O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Muito bom dia. Que a graça e a bondade de Deus nessa manhã esteja sobre vocês, sobre toda a sua família. Que todos os seus planos estejam nas mãos do Eterno e Ele abençoe, Ele conduza e Ele concretize todos os nossos sonhos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 52, o versículo 1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. O maior desejo de Deus para todas as gerações e para a nação de Israel, Jerusalém de um modo específico, era que eles vivessem uma vida reavivada no Senhor. Vivessem uma vida comprometida com Deus. Amasse a Deus acima sobre todas as coisas. Todas as decisões tomadas na vida deveriam ter como base a pessoa do Senhor. Se a nação de Israel estivesse vivido dessa forma, ou tivesse alcançado esse ideal, sonho de Deus para as suas vidas, eles teriam alcançado as maiores bênçãos de Deus. Deus teria lhe concedido forças que nenhuma outra nação poderia destruir ou ferir os israelitas, mas pelo fato deles não se submeterem à vontade do Senhor, não viver uma vida reavivada no Senhor, foi necessário que Deus permitisse que outras nações atingissem o povo de Deus com o objetivo de despertá-los, acordá-los, levá-los a viver uma vida mais necessitada de buscar o Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, cada um de nós precisamos parar e fazer uma autorreflexão. Como que nós temos vivido para com o nosso Deus? As práticas religiosas acontecem de fato porque nós amamos ao Senhor ou nós entramos numa rotina espiritual? Vamos à igreja porque estamos acostumados a ir. Se não formos, nos sentimos mal pelo fato de não termos ido. Ou falta o encontro com Deus, falta ouvir a palavra, falta estar em contato com o Criador. Nós cantamos porque simplesmente abrimos a nossa boca e temos o costume de cantar, ou o cantar expressa nossa verdadeira adoração ao Senhor. Creio que a cada dia que nós vivemos, nós precisamos parar e fazer uma autorreflexão, porque a nossa vida como cristãos, professamos que amamos a Deus, mas a nossa caminhada não pode se caracterizar pela rotina, mas nós precisamos nos caracterizar por um avivamento, por amar a Deus, por sentirmos falta do contato com esse Deus, porque Ele nos abençoa, Ele nos faz bem, Ele já fez tudo por nós e nós nos colocamos em Suas mãos para que Ele conduza a nossa vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías, usado pelo Senhor, começou a profetizar a respeito do que iria acontecer com Jerusalém, com o seu povo que estava no cativeiro babilônico. Deus estava falando que eles trocariam as suas vestimentas. Naquele momento eles estavam vivendo como escravos em Babilônia, mas eles abandonariam as vestimentas de escravos e voltariam a Jerusalém, viver ali sobre a bênção de Deus, a condução do Senhor. O passado deveria ser esquecido, mas eles jamais deveriam se esquecer que deveriam se colocar por inteiro nas mãos do Senhor e permitir que Ele conduzisse as suas vidas. Todo o sofrimento que eles estavam passando era resultado das próprias escolhas de cada israelita. Eles se venderam para o mal, eles trocaram o que Deus tinha lhe oferecido gratuitamente e optaram em viver uma vida a se curvar diante de imagens e de escultura. Deus então já não mais poderia abençoá-los como os abençoou antes, porque se os abençoasse, eles entenderiam que seriam os ídolos que estavam lhe trazendo prosperidade e felicidade. Para que isso não pudesse acontecer na mente dos israelitas, Deus esperava que os ídolos pudessem fazer alguma coisa, mas como eles não fizeram, eles deveriam reconhecer que somente há um Deus soberano que pode todas as coisas. Seria o próprio Deus que iria realizar toda a libertação do seu povo. Eles jamais deveriam se esquecer que foi com mão poderosa que Deus os tirou do cativeiro do Egito. Deus, por diversas vezes, os libertou dos assírios e mais uma vez Deus os libertaria de Babilônia. Deus esperava que o seu povo confiasse nele, cresce no seu poder,
Por mais que aparentemente Deus estivesse se demorando, Deus não estava. Ele esperava o momento certo, na hora certa, para intervir, para salvar e conduzir o seu povo. Isaías capítulo 52, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. O chamado de Deus para o seu povo é: retirai-vos de Babilônia, vinde para Jerusalém. Em Jerusalém vocês irão encontrar paz, vocês irão encontrar segurança. Aqui vocês estarão diante de um Deus que pode lutar as batalhas de vocês, mas ao sair de Babilônia, deixem em Babilônia tudo aquilo que vocês aprenderam, não toquem em coisas imundas, não tragam para Jerusalém os ídolos que vocês se curvaram aí, porque eles não podem fazer nada por vocês. Por quanto tempo vocês já clamaram pedindo libertação e esses deuses não resolveram os seus problemas? Mas venham para mim. Venham para Jerusalém, aqui eu poderei lutar as batalhas de vocês e levarei vocês a alcançarem as maiores bênçãos. Seriam os próprios líderes que teriam nas mãos a responsabilidade de trazer de Babilônia os utensílios do templo, que seriam consagrados, separados mais uma vez para adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Eles não poderiam contaminar os utensílios do Senhor com os utensílios de Babilônia, deveriam estar separados, porque o Deus que eles iriam adorar em Jerusalém é completamente santo, completamente puro, jamais poderia contaminar-se com as iguarias de Babilônia. No versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com uma nova seção dentro do livro de Isaías. Aqui, mais uma vez, o profeta Isaías tem nas mãos a responsabilidade de apresentar para a nação de Israel, de uma forma profética, a vinda do Messias aqui a essa terra. Quando ele colocasse os seus pés nessa terra, ele iria trazer libertação para o seu povo. Eu acredito que é a razão pela qual muitos israelitas não estavam prontos para receber a Jesus Cristo, porque imaginavam que essa libertação seria dos povos que estavam escravizando os israelitas. Mas a vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra libertaria o seu povo do grilhão do pecado, do grilhão da escravidão de Satanás. Eles deveriam submeter o seu coração ao Senhor. Deus queria conduzir a sua nação através de uma entrega pessoal de cada israelita. E se eles permitissem que Deus conduzisse as suas vidas por inteiro, se tornasse o templo vivo do Senhor, as outras bênçãos iriam cair sobre o seu povo de uma forma muito natural e muito mais abundante. Mas os israelitas negligenciaram permitir que o seu coração pertencesse a Deus, é a razão pela qual a nação cada vez mais caminhou de uma forma degradante. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra marcaria, iria fazer um divisor na história, e foi o que de fato aconteceu. Jesus, quando colocou os seus pés nessa terra, pisou de uma forma humilde, como um ser humano. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus não nasceu num berço de ouro, Jesus nasceu entre os animais numa estrebaria, mas ali estava o Filho de Deus. Jesus viveu de uma forma humilde. Jesus não veio de uma forma pomposa para essa terra, mas a maneira como Jesus viveu nos ensina como é que nós devemos viver. Não é que Deus não queira abençoar o seu povo, não é que Deus não queira dar riqueza para os seus filhos, é porque muitas vezes nós não sabemos conviver com as bênçãos que nós recebemos de Deus. Aqueles que são o alvo das bênçãos do Senhor precisam ser muito mais cristãos do que aqueles que não possuem nada. Porque quando recebem as bênçãos de Deus, eles recebem para que possam distribuir, abençoar, levar outras pessoas a entender que Deus é Deus. Quando aqueles que recebem as bênçãos do Senhor vivem de uma forma egoísta, a janela dos céus, as portas dos céus são fechadas para a vida dessas pessoas. O único método para que nós possamos vencer nos dias em que nós estamos vivendo é usar os métodos do Senhor. É depender do Pai. É se voltar para o Getsemane e ali debruçado diante do Senhor, clamarmos e abrirmos o nosso coração ao Senhor. Foi o que Jesus fez.
Enquanto Jesus orava, os seus discípulos dormiam. É a razão pela qual, no momento em que Jesus passava pela sua maior prova da vida, ele conseguiu se manter de pé, enquanto todos os outros discípulos fugiram e caíram e negaram ao Senhor. Se hoje nós também, nos momentos em que nós estamos vivendo, nos dias das nossas maiores lutas e batalhas, se nós quisermos nos manter de pé, nós precisamos buscar ao Senhor, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que nos manter em contato com o Pai Celestial. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção de Deus e vivem uma vida muito mais feliz. Não existe uma outra estratégia, não existe um outro meio de vencermos a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. A única estratégia de Deus em alcançar o coração de todo pecador que se encontra aqui nesse mundo foi enviar o Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui a essa terra, de uma forma humilde, nasceu numa manjedoura da Virgem Maria, para que pudesse morrer morte de cruz, a morte mais cruel que esse planeta poderia oferecer a um ser humano. Jesus aceitou para que eu e você pudéssemos ter a libertação dos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar a garantia da vida eterna, viver ao lado dele eternamente. Hoje o que cabe a cada um de nós é abrir o nosso coração, é nos colocar nos braços do Pai, é aceitar a sua proposta para a nossa vida, vivermos em conformidade com os seus ensinamentos e nós um dia estaremos ao lado dele eternamente, não mais nesse corpo mortal, mas revestidos pela imortalidade, vivendo ao lado do nosso Deus eternamente. O desejo de Deus é que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós possamos abrir a nossa boca, que nós possamos viver uma vida que essa possa ser o sal da terra e a luz do mundo. A nossa vida precisa testemunhar a respeito da eternidade. A nossa vida precisa testemunhar de que um dia Jesus Cristo voltará aqui a essa terra. Se a vida de um cristão não prega, se a vida de um cristão não fala da volta de Jesus Cristo, se a vida de um cristão não leva as outras pessoas a entender que um dia o nosso Salvador voltará aqui a essa terra, viver nessa terra não valeu a pena para esse que se considera cristão. Este sal já perdeu o sabor, essa luz já se apagou, mas o desejo de Deus foi o chamado do Senhor para Jerusalém. Desperta, desperta. Esse é o momento do remanescente do Senhor despertar, acordar, levantar a sua cabeça e viver para Deus e permitir que inúmeras pessoas conheçam acerca do amor desse Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, molda a nossa caminhada, nos conceda a graça de um dia podermos estar vivendo ao Teu lado por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.